Bom dia. Vamos iniciar com um certo atraso, mas vamos lá. A reunião de hoje é uma audiência pública para discutir o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da região metropolitana do Recife. Para compor essa primeira mesa de honra de abertura dos trabalhos, eu convido para tomar assento aqui à mesa, representando o prefeito do município, o secretário de Governo e Planejamento, Felipe Lemos. Representando o Governo do Estado, convido a diretora-presidente da agência Condep-Fidem, Sheila Pinkovski. Para compor a mesa, convido os vereadores Antônio Barros, Manuel Antônio e Fábio Pereira. Eles vêm. Convido para a mesa os secretários José Leopoldo e Vanessa Costa e Kelly Morgana. E representando a sociedade civil, convido o professor Jacaúna Medeiros. Antes de passar a palavra para a diretora-presidente, fazer alguns registros e alguns agradecimentos. Agradecer a alguns participantes das audiências públicas que têm acompanhado todo o ciclo de palestras que já passamos por praticamente a metade dos municípios aqui da região metropolitana. Agradecer ao blog Generalidades pela cobertura e à Rádio da Mata FM pela convocação da população. Então, passo a palavra para a diretora-presidente da agência Condep-Fidem, doutora Sheila Pinkovski. Bom dia a todos. Quero dizer do prazer de estarmos aqui em São Lourenço. Para a agência Condep-Fidem é uma oportunidade de vir aos municípios escutar, né, a forma que os munícipes, que a sociedade civil, que a gestão municipal enxerga os problemas, as dificuldades do município, para que a gente possa enfrentar de forma coletiva. Esse plano de desenvolvimento urbano integrado da região metropolitana é um plano que está sendo feito nos moldes recomendados pelo Estatuto da Metrópole, que é uma lei federal, onde a gente precisa ter essas audiências públicas municipais com a participação da sociedade civil para discutir as várias etapas do plano. Essa primeira etapa que concluímos agora, um diagnóstico que a gente está chamando de diagnóstico preliminar, porque a versão final vai depender das contribuições que virão dessas audiências que a gente está fazendo. Numa segunda etapa, na fase de propostas, a gente vai ter não audiências mais municipais, mas audiências regionais, uma na região metropolitana norte, outra na metropolitana sul e outra na centro-oeste, onde a gente vai apresentar as propostas. Teremos seminários temáticos com os temas que foram mais evidenciados nas audiências públicas. A gente já identifica a questão da mobilidade, a questão do saneamento. Dentro do saneamento, que a gente achava que resíduo sólido seria muito forte, mas a questão do abastecimento d'água, né, está sendo muito presente e é uma preocupação nossa, né? A questão falei mobilidade, do abastecimento d'água, das mudanças climáticas, que é uma preocupação grande do governo do Estado, né? Uma visão assim mais geral, mais sistêmica da região. Então, são questões que a gente já vai identificando. Hoje, essa é a 8ª audiência municipal que a gente está fazendo e tem alguns temas que têm sido recorrentes em todas as audiências públicas. E na segunda-feira de manhã a gente vai fazer um balanço, cadê Buga, que é o nosso coordenador da consultoria, né? A gente vai fazer um balanço exatamente do que está sendo levantado nos municípios, e eu quero dizer que tem sido um processo muito rico, né, para a gente, muito rico.
O mais importante é que a contribuição da sociedade civil, porque a gestão municipal, de qualquer forma, a gente tem uma articulação grande, está sempre por perto, mas essa aproximação com a sociedade civil, o Estado sempre está um pouco mais distante do que a gestão municipal, então é uma oportunidade que a gente espera que vocês possam aproveitar para fazer suas contribuições. É claro que a gente não vai tratar aqui das questões locais dentro do município, a gente vai tratar das questões metropolitanas. O que acontece no meu município, que interfere nos municípios vizinhos ou até na região metropolitana como um todo, o que é que está acontecendo na região metropolitana ou nos municípios vizinhos que está interferindo no meu, para o bem ou para o mal, né? A gente precisa olhar os dois lados. Então, é sempre esse olhar em cima das funções públicas de interesse comum, né, e não as questões pontuais e locais. Isso, o fórum para discutir isso é um plano diretor, que o de vocês já está em processo de aprovação, né? E o nosso é uma visão da região, a gente está sempre tratando o cidadão metropolitano, é um cidadão que mora no município, estuda noutro e trabalha num terceiro município. Eu, particularmente, passei 6 anos trabalhando em Jaboatão, na Prefeitura de Jaboatão, e a gente tinha uma secretária que ela morava em Paulista, trabalhava em Jaboatão e estudava à noite em Olinda. Então, quer dizer, a menina circulava o dia todo pela região metropolitana. Então, a gente está falando dessa atenção, dessa assistência, dessa melhoria da qualidade de vida do cidadão metropolitano, sempre numa visão regional. Então, quero dar as boas-vindas a todos, me desculpar, porque eu estava acompanhando todas as audiências todinha até o fim, mas ontem a gente teve outro evento à tarde e eu tive que me preparar, que era o lançamento do PIB, né, que Pernambuco cresceu mais do que o Brasil, então foi uma notícia boa nesse primeiro trimestre de 2019. Então, eu tive que me preparar para essa entrevista coletiva que tivemos ontem. E hoje também tenho que me preparar para 2 reuniões que a gente vai ter à tarde. Então, eu deixo lá a equipe lá trabalhando. Quando eu chegar, me dá o material para eu poder entender e poder passar para a reunião. Então, possivelmente, eu não vou ficar a reunião toda, mas espero que a gente saia daqui com boas contribuições de vocês. Muito obrigada. Registrar a presença da equipe também do município, Rosana Andrada, secretária adjunta da Mulher, Vitor Moraes, secretário de Comunicação, e Hugo Lins, procurador adjunto. Convido, nesse momento, para fazer uso da palavra, representando o prefeito do município, o secretário Felipe Lemos, secretário de Governo e Planejamento. Bom dia a todos e a todas. Saudo o vereador Manga em nome de todos os vereadores que aqui está representando e saudo Vanessa Costa em nome dos secretários e secretárias que estão aqui. Eu acredito que a doutora Sheila já explanou muito bem a importância do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. E, doutora, a gente discutiu nesses últimos 4 meses muito com a população aqui o plano diretor. Então, eu acho que tem tudo a ver com o que vai discutir agora. É importante a participação da população, porque a questão de mobilidade é uma questão que tem que ser discutida, principalmente na região metropolitana. A gente sofre aqui também com saneamento básico, né, e com água, a falta de água. E o município de São Lourenço tem que discutir isso, tem que participar disso. O plano diretor foi discutido junto com a população e foi muito discutido essas questões. Então, a todos que estão aqui presentes, eu acho importante a participação. A Prefeitura de São Lourenço quer participar conjuntamente com o Governo do Estado para esse plano diretor e pode contar com o apoio da Prefeitura de São Lourenço e da gestão municipal atual. Desde já eu agradeço a todos. A doutora já explanou toda a importância que tem o Plano de Desenvolvimento Integrado e não vou mais atrapalhar aqui e deixar dar continuidade ao processo. Bom dia. Agradecendo a todos
que compuseram esta mesa, devido ao adiantado da hora, a gente de imediato passa para a etapa seguinte, pede para desfazer essa mesa e eu convido para tomar assento para a condução dos trabalhos técnicos. E todos estão convidados a fazer uso da palavra no momento adequado, né, do debate. Convido Sônia Calheiros, agradeço aqui a todos desta mesa. Sheila não vai ficar conosco, então convido Sônia Calheiros, que é diretora de Planejamento e Ordenamento Territorial, para coordenar os trabalhos. O diretor metropolitano de Governança Interfederativa, Luiz Quental Coutinho, e representando a consultoria técnica contratada do consórcio CEPLAN, CEPLAN Multi Gênesis, Geraldo Marinho, arquiteto urbanista. Bom dia a todos e a todas. Nós vamos dar prosseguimento agora à segunda etapa da audiência, que é justamente a etapa técnica, né, onde será feita uma apresentação síntese do diagnóstico preliminar sobre vários temas da região metropolitana. E, após a apresentação pelo nosso consultor Geraldo Marinho, a gente vai, então, para a fase de abrir um debate com os participantes, onde vocês poderão se inscrever. Vai estar duas pessoas com papelzinho para colocar o nome e, se for de alguma instituição, identificar. E a cada 5 colocações, a gente, após a ouvida, passa a palavra para a mesa para fazer também algumas colocações. E aí a gente vai avançando com as outras contribuições, certo? Gostaria também de destacar aqui a presença de Ana Soares, que tem ido a outras audiências, juntamente com Carla, né, que estão dando exemplos aí de cidadãs metropolitanas, que estão indo a outras audiências que não são a do seu próprio município. Então, isso é importante, que está tendo uma visão também mais geral, mais global, certo? E, então, vou passar a palavra agora. Sim, a gente pede também que, nas contribuições, a gente seja o máximo possível objetivo nas colocações. A gente pede para que respeite um tempo de 3 minutos, até 3 minutos na colocação, para dar condições de várias pessoas poderem contribuir. A gente estima um período aí de 1 hora, mais ou menos, para essa parte do debate. A apresentação deverá ter em torno de uns 30 minutos. E aí, então, eu vou passar a palavra agora a Geraldo Marinho. Bom dia, gente. Pode passar. A gente vai fazer um resumo bem breve
de um documento extenso que a gente fez, de um diagnóstico ainda preliminar, que a gente só vai consolidar depois de ter todos os resultados das 15 audiências municipais que a gente está realizando. E selecionamos assim alguns itens que a gente considera mais importantes para que as pessoas possam ter noção de aspectos que às vezes são comuns, às vezes são mais específicos de um ou outro município, mas que compõem o todo do conjunto metropolitano. A preocupação, como Sheila ressaltou, é a gente ter um olhar de conjunto, particularmente. A nossa equipe é ampla, né, com profissionais especialistas em diversas áreas de conhecimento. A gente contou com uma partida muito importante, que foi todo o acervo, todo o conhecimento acumulado que a agência Condep-Fidem tem em décadas de atuação na gestão do território, particularmente com a experiência do território metropolitano. Tiago? A nossa partida é olhar justamente para esse conjunto dos 15 municípios metropolitanos. Somos hoje 4 milhões de habitantes, é um número significativo, num território que se arrasta aí por boa parte do litoral de Pernambuco. Alguns municípios não têm praia, mas pode ir para o vizinho, como São Lourenço, né? Vocês podem chegar ali e visitar a linda terra de Sônia para ir para a praia, mas somos, de todo modo, municípios litorâneos em relação ao todo do estado de Pernambuco. São Lourenço tem uma participação proporcional relativamente pequena, em termos de população, mas tem um acervo ambiental muito rico, que dá ao município um patamar muito elevado de peso e responsabilidade no conjunto metropolitano. Pode ir. A população é apenas 3%, e a gente tem, nesse conjunto dos 4 milhões, esse número assusta um pouquinho, a gente tem uma perspectiva futura menos preocupante, porque a gente tem uma curva de taxa de crescimento decrescente. Os municípios não estão mais aumentando a população, a não ser um ou outro que tem um polo de desenvolvimento, uma coisa excepcional. Mas, de modo geral, o Brasil, Pernambuco, tem a expectativa de um discreto crescimento até a década de 2040 e depois até um declínio de população. Portanto, a gente não tem mais, como tinha nos anos 70, aquela aflição de pensar que a população vai crescer e que a gente vai ter que estar aumentando a oferta de serviços e tal, porque agora, na verdade, o nosso foco é qualidade. A população vai estar mais ou menos estabilizada e a gente tem que preocupar em aumentar a qualidade e não tanto a quantidade na oferta de serviços. Pode ir? São Lourenço é um município grande, né? Tem uma retaguarda aqui a oeste muito expressiva, tem, portanto, um grande potencial agrícola, tem um acervo ambiental expressivo, né? É parte do território provável, que a gente não tem o traçado preciso, da trajetória do arco metropolitano, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, ele tem expectativas e tem um posicionamento que a gente precisa pensar qual é a perspectiva de futuro de São Lourenço dentro desse conjunto metropolitano, qual o papel que a gente espera atribuir e desenvolver do município nesse conjunto metropolitano. Pode ir. O PDUI, Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, é justamente um esforço de conjugar, né, sujeitos que são vizinhos para buscar diretrizes para um desenvolvimento comum, onde cada um, com suas potencialidades e tal, possa contribuir e fazer esse conjunto avançar. A gente conta hoje com uma lei federal que chama Estatuto da Metrópole, que é de 2015, né? Ela aponta que o processo de elaboração do plano metropolitano precisa, em primeiríssimo lugar, contar com participação da sociedade, de cada governo municipal e do governo estadual, que é um articulador desse conjunto. Precisa de acompanhamento do Ministério Público, porque esse é um personagem importante que tem relativa autonomia para vistoriar e fiscalizar os processos participativos. Precisa, principalmente, de ampla divulgação, porque a gente precisa trazer pessoas para conversar, discutir, trazer ideias, contribuir com sua experiência, e a gente tem um conteúdo para traçar.
O PDUI, o Plano Metropolitano, é indicado no Estatuto da Metrópole como uma das principais ferramentas de planejamento. Nele, eu preciso apontar diretrizes para aquilo que a gente chama funções públicas de interesse comum, que são aqueles aspectos que dizem respeito não a um município individualmente, mas ao conjunto daqueles 15, onde um interfere no desenvolvimento do outro. Então, a gente vai precisar apontar projetos estratégicos, ações prioritárias, a promoção da integração no parcelamento e ocupação do solo. Né? Vocês têm um vizinho, por exemplo, como Camaragibe, que se confunde ali, acolá e tal. A gente precisa tratar de políticas intersetoriais e, muito particularmente, de regularização fundiária, que eu já conversei com o pessoal daqui, já existe um esforço nesse sentido, que é um desafio não só daqui, mas de outros tantos. Pode ir? Um dos principais instrumentos do plano metropolitano é o macrozoneamento, e nele a gente vai apontar áreas com mais ou menos potencial para ocupação urbana e determinadas atividades. Vocês estão no momento de discussão do plano diretor, a gente está no momento de ainda início da elaboração do plano metropolitano, e um interfere no outro. Eu até já sugeria para a equipe de planejamento para a gente tentar estudar a hipótese de adiar um pouquinho a aprovação, de modo que a gente pudesse ter melhor conciliação com o plano metropolitano, para que depois não precisasse acontecer uma pequena revisão. O PDUI, nos termos do Estatuto da Metrópole, já indica que todos os municípios devem rever seu plano diretor. Como vocês estão fazendo agora, é melhor a gente fazer um ajuste de cronograma e já conciliar um pouquinho. Eu sei que seu prazo já acabou. Já? Ok. Então, assim, a gente tem essa contribuição recíproca dos dois instrumentos, e a gente vai ter que trabalhar nessa dimensão. Vamos lá? Uhum. O que são as tais funções públicas de interesse comum? No texto da lei, pode ir? É uma política ou uma ação de uma política que o município não pode fazer sozinho. Ou, se ele fizer, ele pode repercutir negativamente em algum dos seus vizinhos. Portanto, é uma preocupação de integração e correlação entre vizinhos. A gente mora numa metrópole onde os municípios se confundem, se sobrepõem, muitas vezes até tem conflitos legais de fronteiras. De vez em quando a gente está enfrentando uma situação dessa. A agência Condep-Fidem trabalha com o IBGE para fazer essas revisões. E há muitas coisas que acontecem dentro da metrópole que são banais, cotidianas. Há outras que a gente reconhece que tem uma identidade metropolitana, que não acontece por acaso, acontece como o exemplo da secretária que estuda no município, mora no outro e trabalha no outro, que a Sheila citou, e, muito particularmente, algumas são funções públicas de interesse comum. Pode ir. Para fazer esse gerenciamento, a gente conta com 3 esferas políticas com poderes distintos atribuídos lá na Constituição Federal. A União, o Estado, os municípios, cada um tem responsabilidade, e quando a gente fala de diferentes escalas do planejamento, cada um desses sujeitos tem um determinado poder, uma responsabilidade, um papel em apontar aquelas coisas. Vocês devem ter visto no jornal aí, e o pessoal da Prefeitura deve ter acompanhado, o plano do Nordeste que a Sudene acabou de elaborar. É um marco importante para toda a região. Fazia tempo que a Sudene não produzia uma coisa de relevância. Isso afeta o desenvolvimento metropolitano, isso afeta o desenvolvimento local de cada município, e a gente precisa entender essas escalas diferentes para chegar na nossa escala, como vocês estão fechando seu plano diretor. No campo microrregional, que é onde entra o espaço metropolitano, isso tem ainda uma particularidade, porque não tem um sujeito único desses 3 atores como responsável. O planejamento metropolitano não é responsabilidade exclusiva do município nem do Estado. É necessariamente da combinação, do diálogo, do esforço comum de vários municípios com o governo do Estado. Pode ir. Esses espaços, quando a gente está falando da elaboração de um plano metropolitano, a gente contou, né, com a iniciativa da agência Condep-Fidem, que fez uma licitação para contratar um conjunto de especialistas para ajudá-los na organização desses dados.
A gente tem uma esfera formal, que é o Sistema de Gestão Metropolitano, que está definido numa lei estadual, orientada pelo Estatuto da Metrópole, que é lei federal, e que está em processo de revisão, até provocada pela própria iniciativa de elaboração do PDUI, onde estão representantes do Estado, da sociedade, representantes de todos os 15 municípios, e a gente precisa motivar uma elaboração participativa, trazer pessoas, ouvir experiências, colher contribuições, pode ir? De modo que a gente possa contar em vários eventos, em vários lugares, com vários sujeitos e escala de mobilização diferente, até chegar naquela comunicação mais remota que a gente faz pela internet, o fato da gente estar transmitindo essa audiência aqui para o pessoal do município. Todo esse esforço fortalece o planejamento, dá mais legitimidade e solidez para a construção desse processo participativo. Temos uma tarefa até novembro para encarar. Esse PDUI não é somente um documento técnico, ele é também uma lei estadual, está orientado ali no Estatuto da Metrópole. A gente está num momento quase inicial de diagnóstico, levando para os municípios, e a gente vai ter oportunidades, como a Sheila falou, de ter seminário temático, de ter audiências regionais, que a gente vai juntar os municípios, e daí a gente vai, pode ir, tratar pelo menos 3 grandes campos temáticos que se subdividem em saberes específicos, que é o eixo socioeconômico, o eixo físico-territorial e o eixo da governança, que é o espaço político de diálogo e decisão. Pode ir mais um? A gente trouxe alguns itens dos nossos trabalhos iniciais de diagnóstico. Primeira partida é reconhecer nesse território metropolitano que houve investimentos públicos e privados importantes que têm transformado a dinâmica desse território. SUAP, né, nos últimos anos, se fortaleceu, nos anos mais recentes deu uma declinada, mas a gente ainda tem expectativas de superação da crise no Brasil. Ganhamos um polo automotivo, uma indústria vidreira, um polo de hemoderivados que está tentando se reorganizar ali no norte metropolitano. Tivemos uma iniciativa, vamos combinar, meio frustrada, da Arena Pernambuco, mas ela ainda é um grande equipamento que a gente precisa apostar numa estratégia de reestruturação que afeta muito diretamente o município de São Lourenço, né? Temos indústrias que têm se instalado, temos a duplicação das rodovias, uma mais antiga, 232, outra 101, mais recente, que dá suporte para uma produção mais intensiva para nós. Pode ir? Mas o ponto mais crítico que a gente observa no nosso diagnóstico são as desigualdades, tanto no campo econômico como no campo social. Há uma concentração gigantesca de riqueza na capital e em poucos municípios. 4 deles têm quase 80% da riqueza metropolitana. Pode ir. Olhando no território, isso está concentrado, e aí é meio inevitável, até historicamente, em Recife e Jaboatão, que são os municípios por onde se irradiou o crescimento metropolitano, onde está a maior população e tal. A gente tem o polo relacionado à SUAP mais escuro, porque tem mais riqueza acumulada, o polo relacionado ali à nova indústria automotiva, que está num tom intermediário, que significa que também já foi capaz de acumular mais riqueza, e a gente tem os municípios que estão aí na cor mais clara, que são aqueles que ainda precisam de alavancar seu desenvolvimento e acumular mais riqueza e distribuir isso como oportunidade e qualidade de vida para a sua população. Pode ir. No campo socioeconômico, no campo de desenvolvimento humano, a gente tem um aspecto crítico. Não é só a desigualdade na região metropolitana do Recife. No cenário brasileiro, nosso país é pautado por extrema desigualdade, a região metropolitana está em má situação. É a pior de todas as grandes no índice de vulnerabilidade social, com dados do Censo 2010. A gente vai ter dados novos agora em 2020. A gente vai poder reavaliar isso. Pode ir? Olhando dados mais recentes, como a gente não tem grandes estatísticas, pegando, por exemplo, o Cadastro Único, que é o atendimento do governo federal às populações mais pobres, a gente vê que ainda temos uma população
muito dependente de ajuda governamental, porque ela não tem oportunidade econômica de melhor inserção no mercado, né? Há municípios em situação muito crítica, como Araçoiaba e Abreu e Lima. São Lourenço da Mata está, na verdade, entre os melhores, quer dizer, mas ainda assim tem quase metade da população dependente de algum tipo de apoio governamental, quer dizer, sujeito ainda a ações de assistência social. Pode ir? E o IPEA faz um trabalho de mapeamento do índice de vulnerabilidade e a gente mostra no território essa desigualdade. Tudo que está vermelho aí é situação muito crítica de vulnerabilidade. Tudo que está azul escuro são os territórios com melhor condição de qualidade de vida. Observa como isso se distribui na faixa litorânea, no centro do Recife, parte de Olinda e Jaboatão, um pouquinho oeste que pega a região de Aldeia, né, onde está a população de renda mais elevada. Esse retrato é muito a cara da nossa situação e do desafio de superação de desigualdade. Um tema forte que a gente tem acompanhado em todos os debates é violência. E precisamos observar que lá em 2018, que não faz tanto tempo, São Lourenço da Mata estava entre os 5 municípios em situação mais crítica de crimes violentos, né? Não sei como anda isso, porque isso é um dado muito dinâmico, mas a gente observa que esses 5 têm uma diferença grande. Eu estou com uma média de 50 por 100 mil ali, daí para baixo, e estou com uma média acima de 70 por 100 mil de São Lourenço, Igaraçu, Cabo, Ipojuca e Itamaracá. Alguma coisa pode estar acontecendo. Dados de violência são muito delicados, porque às vezes é meio circunstancial, coisas episódicas e tal. Mas tem questões estruturais que provavelmente levam a essa situação. E é um desafio importante para a gente ser capaz de reagir. No campo do território, que é o suporte onde as pessoas residem, fazem suas atividades, a gente tem a dimensão ambiental, onde há um acervo de cobertura florestal ainda significativo na região metropolitana, particularmente nessa região oeste. E São Lourenço é um desses municípios que guarda parte desse acervo. Lá no mapa da direita, a gente tem a localização das unidades de conservação, que estão definidas em lei federal ou lei estadual, né? São Lourenço pega alguns pedacinhos ali, mas ele tem um acervo ambiental muito, muito relevante. Mais adiante, a gente vai ver que, por exemplo, vocês têm boa parte do seu território, arriscaria dizer aí talvez uns 40%, que está comprometido com a preservação dos mananciais. É um município rico em águas, é um município que contribui muito para a região metropolitana nesse sentido, e, inclusive, para ser bem objetivo, precisa ser compensado por isso, né? Eu posso não ter uma população muito grande, eu posso não ter uma economia das mais ativas, mas eu tenho que os economistas chamam ativo, que é ambiental, que é um patrimônio, que é uma riqueza, que a gente precisa cobrar por isso, pelo nosso compromisso de preservar essa coisa. Então, assim, ali à direita, a gente mapeou o que os planos diretores municipais guardam como áreas de proteção ambiental. Nem sempre há uma boa correlação entre o que está nas unidades de conservação definidas na lei estadual e federal e o que está nos municípios. Alguns municípios não têm sido suficientemente responsáveis com esse compromisso, e a gente observa que São Lourenço tem uma tradição, tem uma estrutura que foi capaz de resguardar esse acervo ambiental. Pode ir. Olhando mais de perto, a gente vê aí a área de proteção de mananciais, que é essa área, algumas áreas de cobertura vegetal florestal mais expressiva, e, ainda que pequena, tem um pedacinho ali da APA, Aldeia Beberibe e tal, tem uma rede que tangencia aí o município. Pode ir. Há, no estado de Pernambuco, uma legislação que propõe uma compensação para esses municípios. É o ICMS socioambiental, que tenta, né, premiar, gratificar, recompensar os municípios que têm políticas de conservação. Essa lei
está em revisão, está em processo de reflexão. A gente precisa pensar num município com essas características, como podemos contribuir com a sua transformação. A gente tem dados bem recentes aqui de... Quanto? Repasse mensal de 117 mil que chega aqui para São Lourenço. É uma coisa significativa e a gente pode aproveitar isso ainda mais, a gente pode contribuir nessa revisão. A trajetória, você vê que é crescente na apropriação dessa legislação. Há outras estratégias que também precisam ser pensadas. Pode ir. E a gente precisa entender, particularmente São Lourenço, que está mais para o oeste, que a região metropolitana não está isolada, né? Tem os meus vizinhos lá para trás, do oeste, que é de onde vem boa parte das bacias hidrográficas que estão trazendo a contribuição aqui para a região litorânea. A gente tem um conjunto de barragens, a gente depende de um conjunto de barragens para ter segurança contra enchentes e para ter abastecimento com qualidade, né? Pode ir. A gente tem na região metropolitana problemas severos nos índices de saneamento, comparativamente ao resto do Brasil, com repercussões na questão da saúde da população, com repercussões na qualidade de vida dos espaços urbanos, né? A gente tem expectativa depositada sobre uma PPP do saneamento que foi montada na região metropolitana. A gente já teve algumas decepções, como o adiamento de determinadas metas. A gente tem uma relação nem sempre muito fácil. A gente conversava aqui com meu colega Jarbas, a gente tem assim, né? A gente precisa estar acompanhando, ouvindo, cobrando da Compesa o desempenho das metas. Ele me falava das dificuldades que às vezes tem sobre áreas consolidadas, que a gente tem mais dificuldade, às vezes, do que áreas que estão em expansão, porque precisa de novos investimentos. A sociedade e o governo local precisa, né, ser mais presente nessa discussão. Esse sistema de gestão conta com esferas de diálogo e participação. O município é o poder concedente, portanto, ele tem um peso nessa correlação de forças e poder decisório, e a gente precisa superar índices muito antigos. Vai. No campo dos resíduos sólidos, por exemplo, a gente conta hoje com uma rede muito melhor do que tinha no passado, recente até, de sistemas de tratamento de resíduos, mas a gente ainda está longe do ideal, e a região oeste tem particularmente algumas deficiências e debilidades no processamento mais adequado desses resíduos sólidos. Pode ir. No campo do ambiente construído, mais especificamente, a gente observa que a ocupação urbana é uma proporção relativamente pequena dessa grande extensão que tem a região metropolitana. Ali no verde do mapa da direita, a gente demarcou todas as zonas que os planos diretores colocaram como áreas de características rurais. No vermelho escuro está a área efetivamente urbanizada, e no vermelho claro está a área indicada pelos planos diretores para a urbanização. Pode ir. Acho que ali tem um botãozinho, E a gente fez, como os planos diretores são muito diferentes entre si, e quando a gente levantou cada um deles, a gente viu mais de 100 zonas, quando eu saio juntando todo o mapeamento, a gente fez uma síntese de zonas com características similares para ajudar a gente a entender como é a lógica de ordenamento territorial proposto para o conjunto metropolitano. Então, a gente fez um zoneamento síntese que tenta traduzir o que é que os municípios estão propondo para o futuro. Tudo que a gente vê em amarelo ali, por exemplo, é área de expansão urbana. Tudo que a gente vê no marrom, ou laranjado, sei lá o quê, é área propensa para indústria ou logística. Tudo que a gente vê no vermelho mais escuro são áreas de urbanização consolidada. Algumas áreas cor de rosinha aí são áreas de preservação de patrimônio, né? Então, assim, as áreas em verde mais escuro são áreas de conservação urbana, de conservação ambiental dentro do perímetro urbano. Então, a gente tentou dar uma única leitura para o conjunto metropolitano que vai ajudar a gente fazer aquele macro zoneamento que a gente viu lá no início. Pode ir. Destacando aqui à esquerda,
Em amarelo, todas as áreas estão apontadas para a expansão. Temos uma oferta ampla, talvez até maior do que o desejável, considerando que aquela população não vai crescer mais tanto, né? E temos uma relação delicada entre o que é a área efetivamente urbanizada e a área de preservação ambiental. Então, a gente tem que ter muito equilíbrio, muita sensatez no mapeamento, no licenciamento de novos loteamentos, na autorização para novos condomínios, né, que são investimentos importantes, mas que não podem ser fatores de deterioração do ambiente do município. Todos os municípios têm, para enfrentar o problema dos assentamentos, dos bairros precários, das áreas onde se concentram as populações mais pobres, a definição de zonas especiais de interesse social. Essas zonas são aquelas onde, no plano diretor, se indica prioridade para oferecer melhor condição de saneamento, oferecer apoio para a transformação na moradia, melhor condição de acesso a serviços urbanos básicos, equipamentos de saúde, de educação e tal, para elevar a qualidade de vida dessa população. Poucos municípios foram capazes de fazer seu plano local de habitação de interesse social, que é uma ferramenta que está prevista no Estatuto da Cidade, normalmente conta com apoio de financiamento da Caixa Econômica, e somente aqueles que estão pintadinhos ali fizeram ou estão terminando Recife, né? E o Norte, por exemplo, e o Oeste ainda tem isso como uma dívida, porque esse instrumento é antigo. Lá no mapa da direita, a gente tem apenas 2 municípios que fizeram plano específico de regularização fundiária, que às vezes pode estar fundido ali com o plano de habitação de interesse social, mas, né, somente 2 fizeram algo com foco bem dirigido para a regularização fundiária. Já conversei com a equipe aqui e tem uma iniciativa, uma intenção de fazer uma ação mais concentrada em regularização fundiária. Vamos lá. Minha Casa Minha Vida foi um programa com 10 anos que tem transformado, às vezes positivamente, às vezes negativamente, a periferia de muito boa parte das nossas cidades no Brasil. A região metropolitana, a gente observou que nem houve uma periferização muito difusa, que era uma coisa muito negativa, mas há sim alguns conjuntos que estão colocados meio isolados. Vocês têm um caso assim, aliás, mais de um, né? Alguns conjuntos que estão dispostos distante da cidade. E eu imagino que quem está indo morar lá tem algumas dificuldades de transporte, acesso a serviços básicos e tal. São coisas que muitas vezes são respostas positivas de um financiamento federal com efeitos negativos porque faltou integração. E hoje, já que está instalado, eu preciso criar uma estratégia de promover essa integração. Aqui, volta, eu tenho a faixa 1, que é a população mais pobre, ali a faixa 2 de nível intermediário, ali a faixa 3, que pega uma população de renda mais elevada. São Lourenço, inclusive, teve financiamento de faixa 3, significa que também foi capaz de oferecer para uma certa padrão de classe média, a nova classe média, né, que foi falada nos últimos anos. Então, foi beneficiário desse programa e conta também com o desafio de gerenciar alguns dos seus impactos. Na mobilidade, a gente conta com uma malha razoavelmente bem organizada em termos de infraestrutura viária, mas tem expectativas sobre a implantação do arco metropolitano, cujo traçado a gente não tem ainda com precisão, tem o trecho sul, mas não tem o trecho norte. Vai depender muito da habilidade de lidar e reduzir os impactos ambientais naquelas áreas muito sensíveis. E a gente conta com situações muito diferentes de pessoas que se deslocam mais ou menos, de municípios que têm mais ou menos capacidade de ofertar emprego e oportunidade de trabalho e negócio no seu próprio território. Os que estão mais escuros aí são os municípios onde as pessoas, maior proporção de pessoas, mora e trabalha no próprio município. Os que estão mais claros, São Lourenço incluído, são municípios onde as pessoas normalmente buscam emprego fora do seu município. Significa que demanda mais serviço de transporte público. O nosso sistema é razoavelmente bem concebido, mas vamos combinar que muito mal gerido em termos de qualidade efetiva no dia a dia. Eu costumo dizer,
liga a TV de manhã cedo, não importa o canal, vai ter uma pauta sobre problema nos terminais, no BRT, no não sei o quê, as pessoas reclamando, o tempo de deslocamento e tal. Um sistema bem concebido é bom, mas não é bastante. Vai. O problema resultante disso, bom, a gente tem uma infraestrutura de larga escala, BRT e metrô, insuficiente, é uma boa intenção, mas, de novo, insuficiente, e, vai, a gente tem muito problema de tempo de deslocamento. E observa que São Lourenço está escurinho ali, né? Só perde, talvez, para Araçoiaba e Abreu e Lima. As pessoas demoram demais no deslocamento para o trabalho ou para a escola, e isso afeta muito a qualidade de vida, né? Você conhece gente que mal consegue falar com o moleque quando chega em casa porque o menino já dormiu. Tem essas coisas. Vai. Uma coisa que foi constatada numa pesquisa recente de origem e destino, foi feita para o plano de mobilidade do Recife, mas contou com uma pesquisa metropolitana com apoio do consórcio, é que a maior parte das pessoas faz seu trajeto cotidiano a pé. Esse é um dado bom, não é ruim. O ruim é que, muito possivelmente, algumas dessas pessoas estão levando tempo demais. Se tivesse um pequeno sistema de apoio próximo, ele podia ou ir de bicicleta, ou ir num micro-ônibus, uma coisa assim. Mas isso não é um dado ruim e alerta para a gente que, por exemplo, uma prefeitura que investe em calçadas, ela está fazendo um trabalho excelente de mobilidade urbana, de acessibilidade, porque as pessoas estão usando esse serviço, né? Carro e moto têm crescido muito nos últimos tempos, e a consequência tem sido, na maior parte das vezes, números assustadores e custos gigantescos para a saúde pública, afetando profundamente um já frágil sistema único de saúde. Observa ali, no círculo central, havia 23% de mortes em 2004 em motocicleta. Isso cresceu para 39%. A gente, de alguma forma, estimulou a motorização, quer dizer, o transporte público não presta, vou comprar minha motinha. Aí nem tiro carteira. Me jogo nessas ruas malucas e o resultado é ir parar no hospital. Na melhor das hipóteses, vivo, né? Então, assim, a gente precisa repensar o sistema porque ele tem consequências. Para fazer isso, a gente precisa de um espaço de diálogo. O nosso sistema conta hoje, pelas orientações do Estatuto da Metrópole e pela lei estadual, com uma instância executiva, uma instância colegiada deliberativa que conta com participação da sociedade. Esse projeto está sendo revisto. O Estatuto da Metrópole ressalta a importância de um sistema integrado de alocação de recursos e a gente conta com uma agência com tradição, como o CONDEP-FIDEM, de planejamento, de ordenamento do território no Estado como um todo e, muito especialmente, na metrópole. Vai. A gente começou essa experiência na década de 70, pode ir, e o último plano metropolitano foi 2003. Mais um. E a gente precisa, esse é o momento agora, fazer o novo plano metropolitano, quase 15 anos depois, e dar um marco de desenvolvimento para o que a gente quer para a região metropolitana e vocês no município, particularmente, pensar sobre o papel de São Lourenço da Mata nesse conjunto dos 15 municípios metropolitanos. Okay. Pode puxar. Bom, pessoal, agora a gente vai ler. Nós vamos iniciar agora a fase, então, de contribuições. Vou pegar mais uma cadeira ali. Acho que eu pego. É minha. Os copos é o meu. Oi? Ah, já.
Sim, aí o pessoal já está recolhendo aí as inscrições. Temos alguma já? Inscrição? Não, tem jeito de escrever. Tem mais? Estamos com 3 inscrições aqui. Acho que tem mais um ali. Vamos se animar, pessoal. Vamos participar. Completar as 5 primeiras aqui para... Tem mais alguma? Não, senhor. Bom, temos 4 inscrições aqui. A gente vai iniciar e... à medida que vocês forem se inscrevendo, ela vai trazendo. Certo? Vamos iniciar aqui com a palavra de Jefferson Lira, da CEPLAG, aqui do município. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Me chamo Jefferson. Sou arquiteto aqui da Secretaria de Planejamento do município de São Lourenço. Primeiro, queria começar parabenizando o professor Bulga, né, que foi meu professor. Excelente palestra, parabéns. Seja bem-vindo a São Lourenço. Alguns assuntos foram bem interessantes, bem oportunos, né, mas eu queria saber de vocês, com relação, primeiro, ao arco metropolitano, para saber como é que está o desenvolvimento desse projeto, se vocês têm alguma prerrogativa para informar aos munícipes de São Lourenço, para saber em que parte ele vai tocar no nosso município, se vai passar pela área urbana, se vai pegar alguma parte dos nossos engenhos. Eu acho que seria interessante, se caso vocês tivessem alguma informação para dar essa resposta. A segunda questão é com relação à mobilidade urbana. A gente vê que a região metropolitana do Recife, ela está inserida no contexto de ser a 4ª maior região metropolitana do Brasil. Então, a gente tem uma densidade de população muito extensa. E num eixo de territorial pequeno. E a gente tem uma grande dificuldade com relação à mobilidade. Queria saber se com relação... se já existe alguma proposta para que se tenha uma expansão, de repente, de metrô
ou uma nova construção de alguma integração para o lado oeste da região metropolitana, onde interfere no nosso município. Obrigado. Obrigado, Jefferson. Vamos passar a palavra agora a Edivaldo Mendonça, também da CEPLAG. Bom dia a todos, sou Edivaldo Mendonça. Eu só queria informar que já foi contemplado com a pergunta, porque era algo que estávamos a conversar e levantamos essa questão do arco metropolitano e a questão da mobilidade e a questão do valor arquitetônico que São Lourenço tem, na figura de engenhos. Aí foi a dúvida que foi levantada no nosso meio de conversa. Eu só queria dizer que já foi feita essa pergunta. Desde já agradeço. Ok, obrigado, Edivaldo. Meu nome é Henrique Lorena, eu sou Henrique. da CEPLAMA de Camaragibe. Isso. E a minha pergunta também estava sendo voltada para o arco metropolitano. Como a pergunta do nosso colega aqui já contempla, eu só vim aqui também para fazer parte desse momento e, ao mesmo tempo, convidar a todos de São Lourenço da Mata da audiência que acontecerá no dia 12, a próxima sexta-feira, sexta-feira 8, lá em Camaragibe. Ok? Henrique. Passar a palavra agora a Ana Soares, da Sociedade Civil, da Associação de Mulheres Trabalhadoras. Bom dia a todos. Uma das pautas seria a questão da mobilidade, que já foi falada aqui, eu me senti contemplada, mas temos também o que já foi abordado nos outros encontros, é a questão do fornecimento da água, da nossa caixa d'água. São Lourenço, hoje com a barragem de Itapacurá, o maior fornecedor de água para o consumo humano. E ocupa todo o espaço, né? E há um desgaste dentro de São Lourenço por conta não só a caixa, mas para que essa água chegue à região metropolitana, às nossas cidades vizinhas, ela precisa também passar por tubulações imensas por dentro da nossa cidade. Isso é um custo, isso é um dano à nossa cidade que nós vemos carregando, e a contrapartida ainda é muito pouca. Mas já há essa possibilidade do aumento da contrapartida, que justamente trará um conforto maior e talvez um investimento nos danos, né, que esse fornecimento causa também à nossa cidade. E com relação também à preservação dos mananciais, porque essa caixa d'água tem que ser abastecida. Então, vamos cuidar esses investimentos também para a preservação, porque a qualidade de vida da região metropolitana depende dessas cidades, como São Lourenço da Mata, que temos uma realidade rural muito grande, muito extensa, até por conta da nossa vizinhança. Nós temos parte dos nossos vizinhos da região metropolitana, mas também temos outra parte da Mata Norte. Então, temos uma realidade ali na divisão, né, com referências rurais, mas também com a referência urbana, da nossa extensão, que São Lourenço é uma das maiores cidades da região metropolitana. E lamentável dizer que está, né, entre as 8, das 15 da região metropolitana, estamos entre as 8 com mais de 100 mil habitantes, mas com índices que devem ser mudados. Mas, para isso, a gente precisa da ajuda dos nossos vizinhos. Olhar as nossas necessidades, tendo essas necessidades vistas pelos nossos vizinhos e construir aí um plano de desenvolvimento com olhar às cidades de maior necessidade, com extensão, como nós vimos em Araçoiaba, tivemos anteriormente em Araçoiaba, e essa discussão do plano a gente vê quantos nossos vizinhos também são isolados. Então, há necessidades diferenciadas em São Lourenço, que a gente não encontra em Jaboatão, que a gente não encontra em Paulista, e essas diferenças têm que ser pontuadas e revistas. Obrigada a todos, estaremos em Camaragibe, e, se Deus quiser, em todas as outras, porque é bom participar. A gente constrói o pensamento através da contribuição do próximo. Obrigada, parabéns a todos. Obrigado, Ana. Bom, nós
Vou passar a palavra agora para a mesa para fazer colocações sobre essas 4 primeiras inscrições. Tá? Bem, bom dia a todas e todos. Com relação aqui às indagações, queria dizer a Jefferson que a questão do arco metropolitano tem 3 secretarias do Estado que retomaram agora essa discussão. A Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a qual a agência, né, está vinculada, e a Secretaria de Infraestrutura, que tem a parte de transporte. Eles estão fazendo um estudo de uma modelagem para ver a viabilidade econômica, tá certo? E como viabilizar os recursos. Quero alertar também que o primeiro trecho, que é do Cabo até a 408, já obteve o licenciamento ambiental. E o segundo trecho, que é da 408 até a PS 101, no entorno de Itapissuma, por ali na chegada, esse é que tem algumas dificuldades de ajuste, porque atravessa algumas áreas de preservação permanente, certo? Então, a gente imagina que aqui em São Lourenço permaneça aquela mesma diretriz que foi discutida aqui com o município. Cláudia, que é a nossa diretora também lá na área de planejamento, houve uma discussão, né, por onde essa via passava com as áreas de planejamento dos municípios, várias recomendações que a gente repassou isso para esse grupo que está agora estudando. Então, certamente, talvez a gente não tenha grandes mudanças e ela permaneça cortando pela zona rural, né, onde tem a parte dos engenhos. Tá certo? Então, vai ser um outro vetor que a gente pode ver a questão das possibilidades, né, da exploração e a utilização dessas áreas. Ok? Nesse caso, essa resposta vale também para Edivaldo e Henrique, que também questionaram a questão do arco. Certo? E o outro é a expansão sobre a expansão. Tem uma questão sobre patrimônio que a gente se preocupa muito, que é a gente já conta com um bom sistema legal de defesa do patrimônio, particularmente patrimônio material. Mas o problema fundamental está na gestão, na prática e na divisão de responsabilidade sobre isso. A gente tem a Fundap, que é o órgão estadual, a gente tem o IFAM, que é o órgão federal, os municípios não têm prática de tombamento, mas têm prática de delimitação de sítios de preservação e tal. Mas o que a gente observou no nosso diagnóstico é a falta de ação conjunta cotidiana entre esses órgãos. Eu acho que talvez a melhor trilha para a gente perseguir é uma rotina de cooperação e ação conjunta entre esses 3 níveis, federal, estadual e municipal, para a conservação do patrimônio, que a gente tem visto, na verdade, é uma crescente desmonte, um desaparecimento desse patrimônio material em especial. Com relação à questão da mobilidade, tá certo? Que ele pergunta quais são as novas interferências previstas. O que a gente tem notícia é que eles estão tentando concluir, né, aquelas intervenções que foram iniciadas e ainda há serviços a realizar, como várias estações do BRT, tá certo? E complementação também de trechos viários que já estavam no pacote dos financiamentos de PAC, né, do governo do Estado e que não tinham sido licitadas. A gente está exatamente nesse momento oportuno de fazer essa análise da malha viária, que é o suporte também para o transporte, tá certo? A avaliação do modelo adotado hoje, né, de um consórcio de transporte, onde apenas 2 municípios integram esse consórcio, tá certo? Como obter a adesão dos demais e uma integração mais eficiente dos diversos modais, tá? E ver aí, então, a questão das expansões. Então, nesse momento da construção do plano, na etapa seguinte, que a gente vai fazer seminários temáticos e depois grupos para discutir as propostas, né, por cada um desses temas, a gente vai trabalhar em conjunto com os órgãos estaduais e os órgãos municipais na definição, né, dessas prioridades. Ana, né, que vem participando das outras,
ela já tem esse conhecimento. Hoje a gente tem uma lei estadual que define a distribuição do ICMS socioambiental. Ele aborda algumas questões na área social, do índice do IDEB, né, o percentual de atingimento do índice do IDEB, de número de unidades de saúde, o percentual que atende as populações, se está na média geral, alguma coisa da área de segurança, vários itens do social. E dos 25, apenas 5% está na área ambiental. E aí é dividido, né? 1% para quem tem negócio de aterro sanitário, ou seja, não é quem tem, é quem está depositando o lixo em aterro licenciado. Tem um percentual para as unidades de conservação. Outro percentual para... O que mais, Mauro levou aqui agora, enfim. Botou aqui agora, entendeu? Aterro sanitário, unidade de conservação, quantidade de equipamentos do Programa de Saúde da Família, o coeficiente de mortalidade infantil, as taxas do CVLI, o número de detentos, a média de detentos no trimestre e no outro trimestre, tá certo? E o IDEB municipal, a média de série do IDEB, tá certo? Tá. Então, o manancial, né, as áreas de proteção de mananciais não estão incluídas. Então, tem 5 projetos de lei tramitando atualmente na Assembleia, fazendo propostas de reajuste. A gente está tentando articular que ele espere um pouquinho, né, esse processo de discussão, mas já há um que já propõe retirar de alguns locais e colocar o percentual para a questão das áreas de manancial. No mesmo forma que as reservas ambientais, né, as unidades de conservação, o percentual do município que está inserido em área de manancial, do total da área do município. Então, há, né, perspectiva de que a gente consiga mais um diferencial para aqueles municípios que estão protegendo as áreas ambientais, seja ela de mananciais, seja ela, né, de cobertura vegetal expressiva. A parte dos engenhos, ele já colocou, e é importante que a gente volte a resgatar. Já fizeram vários estudos de circuitos de engenhos e tal. Como a gente tem... do turismo como estratégia, né? Como também a parte de... Não sei como é aqui no... falar. Despertar também essa questão do patrimônio, com os roteiros, entendeu? E é também uma outra coisa que vem sendo falada no município, que tem muita área rural, apesar do plano ser urbano, é a questão da preservação das comunidades rurais, ou que estão em assentamento, ou que estão em área de produção, tá certo? Sobretudo de produção de hortifruti, não sei o quê. Então, em vários outros municípios, tem esse tipo de comunidade, que é importante que a gente preserve, né, porque eles estão mais próximos da região, num mercado de consumo maior e que precisam de pequenas coisas, que é a questão do escoamento, de locais de comercialização, enfim, né, coisas que a gente discutiu com o vizinho de vocês, que é Moreno. Não é isso? Alguém mais gostaria de fazer alguma contribuição, alguma colocação, algum tema importante? Ninguém mais? Se lembrarem outros temas, a gente tem este site, cadê aqui, ó? Em todos os documentos tem, www.pdui.rme.rpe.gov.br, é um site aberto que você se cadastrando, você tem uma linha de proposta para fazer, entendeu? Então, ele fica aberto para contribuições de propostas. Lá já há várias propostas, e ele é bem prático. Na hora que você está fazendo uma habilidade sobre não sei o quê, se tiver uma proposta parecida, aí ele pergunta, quer aderir a essa proposta para ela ficar mais densa, entendeu? Então, ele é agregado também por temas. Então, é importante que vocês olhem e coloquem, né, suas propostas, divulguem isso, né, com outros setores, né, que estão
nos estão assistindo, que não puderam vir, entendeu? E que possa contribuir com propostas mais estruturais para o plano. Então, não se esgota aqui essa fase de a gente ouvir as propostas dos municípios. As próximas etapas, a gente hoje está na 8ª audiência, ainda faltam uns 7 para concluir. Vamos concluir, acho que 17 de julho, por aí, e a gente vai preparar os seminários temáticos, vamos fazer um balanço do levantamento dos temas prioritários das audiências, entendeu? E discutir os seminários temáticos, que é na primeira semana de agosto, tá? Onde vão ter os seminários por tema, que aí vai ser dedicado a cada tema, vão ser 3 dias, um dia para o socioeconômico, né, que vai ver a parte da diretriz para a área econômica e para a área social, e o outro dia para o físico-territorial, que vê o ambiental, vê o patrimônio, o ambiente construído, entendeu? E um dia, uma manhã também para a governança, né, a parte de como você vai montar o modelo de acompanhamento do plano, e também o sistema de governança metropolitana, que está em fase de revisão. Então, a partir desses seminários temáticos, a gente vai fazer as articulações para ir para o segundo momento, né, de seminários. Como o Buga já falou, vão ter 3 seminários para a região, com as propostas. Um para o eixo norte, que vai de Paulista, né, todo o eixo da PE 15, incluindo Araçoiaba. São 7 municípios, um para a área centro-oeste, que é Olinda, Jaboatão, Recife, e Camaragibe, São Lourenço e Moreno, vai envolver 6 municípios, e um da área sul, lá no eixo dos municípios da BR-101, no entorno de Suape. Certo? Essa vai ser a etapa de proposta. Então, as propostas vão ser por tema, vão ser temática e por geral, do desenvolvimento daquela região, e aí a gente vai ter o mesmo tipo de audiência através da Secretaria de Planejamento daqui, para mobilizar a sociedade civil para ir, tanto para os seminários temáticos quanto para essas audiências. A gente ainda não definiu os locais, tá? Mas, possivelmente, se a gente conseguir a agenda, essa do Centro-Oeste, onde vocês vão, seria na MUP, porque fica mais fácil de todo mundo chegar e não entrar no trânsito do Recife, né? Que foi muito interessante, na de Jaboatão, o rapaz de lá disse, olha, muita gente de Jaboatão estuda no Recife, ou trabalha no Recife. E pelo BRT, tudo bom, mas quando chega no Recife, tem muito engarrafamento. Então, se Recife melhorar o trânsito dele, vai ser ótimo a mobilidade. Só que não entendem, né, pelos dados, de que a maioria da oferta de emprego, de trabalho, está lá. Então, de todos os municípios, está chegando gente de manhã para ir trabalhar. Eu mesmo saio de Olinda para ir trabalhar no centro do Recife, entendeu? Tem muita gente que sai. Então, essa distribuição dos empregos também que vai evitar um pouco do deslocamento, né? Então, gente, é essa a nossa programação, né? Estamos concluindo aqui essa escuta, né, da população, dos segmentos e da pessoal da área de administração da prefeitura. E se não tiver mais ninguém querendo se manifestar ou querer mais algum esclarecimento, né, se identifique. Oswaldo, da Secretaria de Planejamento. Eu queria saber se tem algum posicionamento que foi colocado aqui na nossa revisão do plano diretor a respeito daquela área da arena que ficou destinada à cidade da Copa. O que vai ser feito daquela área? Se aquela área hoje não pode ser voltada para indústrias. Oswaldo, a gente não tem exatamente como é que está sendo essa proposta, porque foram várias outras secretarias que se envolveram com a questão da Copa, né? Todo aquele mega projeto daquelas unidades habitacionais, a gente tem notícia de que uma parte, não é, Cláudia? Não temos uma notícia, a gente vai trabalhar isso com as setoriais durante o processo. Por isso que a gente falou hoje com Essia, né, de que vocês já concluíram o plano, já enviaram o plano para a Câmara, foi?
é bem delicado, porque já está aqui na Câmara, né? Porque é o seguinte, a lei do Estatuto da Metrópole também diz de que os planos diretores municipais, ele tem um período que este PDUI vai definir para se adequar às diretrizes do plano metropolitano, entendeu? Desse plano metropolitano. Então, eu não sei da conveniência, não sei qual é a data do plano diretor de vocês, se está muito defasado, entendeu? Se vocês têm... 2006, né? Se é urgente aprovar, e qualquer modificação que venha ser sugerida pelo PDUI que tenha que vir ajustar, então faz um ajuste específico, uma complementação ou um ajuste específico, para vocês não ficarem tanto tempo a descoberto, entendeu? Esperar outra gestão, porque eu sei que é uma pressão grande e aí vocês estando com um instrumento defasado, fica difícil de fazer a gestão na cidade. Bom, pessoal, já que não temos mais contribuições, a gente encerra aqui agradecendo o apoio, a participação das pessoas todas, dos técnicos da Prefeitura de São Lourenço, da Câmara de Vereadores, né, e toda a sociedade civil que está presente. A gente, então, agradece a participação e contamos também com vocês na continuação dessa participação através do site e também das audiências regionais, como Sônia falou, que vai ter uma que vai abranger também São Lourenço, né, junto com outros municípios, onde já serão apresentadas algumas propostas que são resultados de toda essa coleta de sugestões, né, e também com as setoriais do Estado. Então, mais uma vez a gente agradece e aí a gente encerra essa 8ª audiência, ok? Um abraço, obrigado.